enganam. Havia dois rapazes, eles foram criados em casa, em apartamentos, dois jovens, adolescentes, foram crescendo, não conheciam nada fora coisas industriais, enlatados, hambúrgueres, videogames. Pra você ter ideia, eles soltavam pipa dentro do apartamento no ventilador. Então eles não sabiam, não conheciam essas coisas de interior, de roça, de campo, de nada. Eles eram muito aqueles homens urbanos, rapazes urbanos. Então eles cresceram um pouco nesse contexto e muita poluição, e de repente eles entraram numa crise existencial e falaram assim: vamos fazer o seguinte, cara, vamos mudar para o interior, vamos morar na roça, vamos largar a cidade, vamos largar a poluição, vamos largar esse barulho, vamos largar essa coisa de televisão, de videogame, vamos morar na cidade, ou vamos morar no interior, no campo? Eles falaram assim: vamos embora. Então eles tinham uma caminhonete, pegaram a caminhonete e saíram, foram para o campo. E quanto mais interior, mais eles estavam indo, se aprofundando, indo. Aí chegaram no lugar e falaram assim: olha, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos também abandonar esse carro, nós precisamos morar numa casa mais simples, nós precisamos ter contato com as coisas do campo. Aí eu falei assim: então, mas o que nós vamos fazer? Vamos vender esse carro então? E vamos comprar uma carroça, vamos viver a vida mais simples possível. Aí eles saíram, foram para um sítio de um homem lá e chegaram lá e falaram assim: olha, nós queremos vender esse carro, nós queremos mudar de vida, nós somos da cidade, nós estamos enjoados daquilo, da cidade grande, gente, barulho, coisas eletrônicas, nós queremos ter uma vida simples. Se por acaso não tem uma mula para vender para a gente botar na carroça que nós queremos comprar? Aí aquele homem matuto do interior olhou para eles e falou bem assim: para esses caras não sabem nada de campo. Ele falou bem assim: olha, uma mula eu não tenho não, mas eu tenho um ovo de mula para vender para vocês. Aqueles dois rapazes não sabiam de nada, não conheciam nada, nunca tinha visto nada parecido. Ele foi e apontou para uma plantação de melão verde e falou bem assim: aqui eu vou pegar uma e vou dar para vocês. E deu para eles o melão verde. Aqueles rapazes pegaram aquele melão com muito cuidado, sabe, guardando, falando assim: poxa, agora nós vamos ter nossa mula, nós conseguimos, nós vamos sair dessa coisa de carro e nós vamos estar andando com a carroça e uma mula puxando. Então eles botaram aquele ovo de mula dentro da caminhonete e saíram pela estrada. Estrada do interior, muito buraco, de repente o ovo de mula pula do carro, cai lá embaixo, eles andando, olhando. Quando eles olham assim pelo retrovisor, eles disseram assim: nasceu, olha lá, nasceu. E quando eles voltaram e saíram correndo, havia um coelho comendo o melão. E eles desceram do carro e saíram correndo atrás deles, saíram correndo, e o coelho corria, e eles saindo correndo atrás. Teve um que parou e falou assim: eu não aguento mais correr atrás dessa mula. E o outro falou bem assim: eu aguento, só que eu não quero uma mula tão rápida para puxar a nossa carroça. Irmãos, muitas vezes as aparências enganam, né? Os jovens não sabiam o que era uma mula, venderam para ele, como se diz, né, gato por lebre. Hoje pela manhã o pastor estava falando sobre novo nascimento. Muitas vezes nós confundimos aqueles que nós achamos que são cristãos, se dizem cristãos, ainda não nasceram de novo. Eu gostaria de ler um texto, está em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, verso 8. Ezequiel 37, verso 8. Amém? Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele,
mas não havia o Espírito neles. Então, quando o profeta aqui, ele olhou, e como a maioria de nós, às vezes, olhamos para as coisas que têm uma aparência. Ele olhou, ele viu aqui os ossos cobertos de pele, de carne, né? Tinha tendões, mas não tinha o Espírito. Muitas vezes nós somos levados a fazer pré-julgamentos de pessoas que nós vemos. Eu pensei em hoje à noite em vir, depois falei assim, não, acho que vai ser muito, eu não sei. Eu pensei em vir, eu já falei até uma vez isso aqui, eu pensei em vir hoje à noite vestido de terno e gravata, porque eu sabia que quando eu entrasse aqui de terno e gravata, algumas pessoas iam fazer um comentário, né? Alguns iam, olha, que isso, hein, pastor? Mas eu ia tirar o terno, né, o paletó, eu ia tirar a gravata, porque estas coisas impressionam os homens. Mas não impressiona Deus. Muitas pessoas às vezes buscam manter uma aparência cristã e viver em função dos outros. E até por causa dos outros fazem coisas que até têm a aparência de cristão. Tem a aparência de cristianismo, tem a aparência de evangélico. Mas quando você começa a andar com a pessoa, quando você começa a caminhar com ela, você vê que tem todas as evidências, aparentemente. Tem carne, tem sangue, tem pele, tem osso, mas às vezes falta o Espírito. E é sobre essa coisa que eu quero falar hoje à noite, cara. Sobre o Espírito de Deus que habita no homem. Sobre você ter o Espírito Santo por dentro de você. Sobre você ter o Espírito cristão por dentro de você. Pastor Paulo Roberto, ele diz que antigamente se falava, né, que você quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Mas ele esteve aqui falando e falou assim, quer conhecer uma pessoa? Agora você tem que comer 60 quilos de sal com ela. Então imagina você comer 60 quilos de sal. Ou seja, colocando em uma comida, salgando todo dia. Quanto tempo isso não vai durar? Então, muitas vezes, para nós conhecermos uma pessoa, nós temos que viver e conviver com ela. Não é só pelo que ela fala. Não é só pelo que talvez ela conta no passado dela. Às vezes nós nos impressionamos muito com isso. E cada vez mais eu vou ficando mais com um passo atrás de pessoas que começam a contar os seus casos passados, que fizeram isso, fizeram aquilo outro, vivem no saudosismo, mas quando você chega perto para viver com ela, parece que aquilo foi só uma experiência do passado. O hoje não condiz com aquilo que ele falava, mas algumas pessoas se impressionam com isso. Algumas pessoas, sabe, abrem as portas para as pessoas assim, entregam seus púlpitos para pessoas assim que outrora, no passado, fizeram coisas impressionantes. Eu conheço muitas pessoas que inclusive curaram enfermos, que tinham ministério de libertação, de expulsar demônio em praças públicas, mas quando você vai conviver com elas hoje, não são cristãs. Tem a aparência, tem carne, tem sangue, tem tendão, tem tudo, mas não tem o Espírito. Mas nós nos impressionamos com isso. Nós ficamos de boca aberta, o que ele fez, saímos comentando. Mas quando você vai caminhando com ele, vivendo com ele, ouvindo o proceder dele, com a sua família, com seus amigos, com a sua esposa, com o seu filho, quem tem o Espírito de Deus sabe, não é crente. Pode ter a aparência, mas não é crente. E isso não é privilégio, às vezes, só de quem não tem muito conhecimento. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o sacerdote ali, quando Ana estava ali pedindo para ter um filho, né? Orando para ter um filho, ele olhou para ela e olhou assim, por que você está aqui embriagada, mulher? Mas ela falou assim, Senhor, eu não estou embriagada não, estou aqui orando pedindo por um filho. Mas o que Eli julgou? Ele julgou logo pela aparência da Ana. Samuel, quando ele foi ungir a Davi, a Bíblia diz que ele saiu e foi para a casa de Jessé. Quando ele chegou lá, o que eles estavam querendo? Um rei. E um rei, geralmente, quando nós vemos essas figuras de rei, são pessoas bonitas, né? Homens fortes, grandes, a maioria deles. Então, talvez na mente de Samuel, o povo estava querendo um rei, então ele foi buscar um rei.
para a nação de Israel. E quando ele chegou lá, ele olhou, a primeira pessoa que ele viu foi Eliabe. A Bíblia diz que ele era um homem muito alto e bonito e forte. Então logo, o profeta, aqui não era um nécio, aqui não era um neófito, não era um menino na fé, não era uma pessoa que não tinha discernimento, era um profeta que falava, que ouvia Deus, transmitia a mensagem de Deus, mas ele foi pela aparência, ele olhou Eliabe e viu e falou assim, nossa, que homem bonito, grande, forte, certamente é esse que o Senhor escolheu para ser rei de Israel. Mas o Senhor falou assim, não é ele. Aí daqui a pouco veio o outro, veio Abinadab, também, um homem alto, forte, bonito. Aí falou assim, não, se não foi o primeiro, vai ser o segundo. Também não foi ele. Depois veio Samar, agora é ele. Aí não era ele também. Então foram passando todos os filhos de Jessé. E ele falou assim, acabaram seus filhos? Ele falou assim, não. Tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas. Em Salmo 51 diz que Davi, ele fala que em pecado ele foi concebido. Muita gente acha que ele nasceu com o pecado, mas se você for continuar lendo alguns salmos, ele fala assim, desde o ventre da minha mãe que eu tinha o Espírito de Deus. Então parece uma contradição de termos. Mas sabe o que é? A história diz que talvez Davi não era filho legítimo de Jessé. Ele era filho de um caso de adultério. Por isso que ele diz que em pecado eu fui concebido. Então ele era um filho ilegítimo. Por isso que ele diz isso. E por isso também que ele estava fora da casa, ele estava lá no campo. E Samuel perguntou, cadê? Você tem outro filho? Tem um lá, está no campo. E Davi não era tão bonito nem grande quanto os outros, apesar de ser um rapaz bonito, a Bíblia diz. Mas Deus foi e chamou a atenção do profeta, diz assim, ó, 1 Samuel 16:7, mas o Senhor repreendeu, não considere sua aparência nem a sua altura. Está pensando nisso hoje, né? Cuidado, hein, moças. Não considere a sua aparência e nem a sua altura. Né, Jorginho? Né? Então, e né, Giovanni também, né? Mas eu já casei, Jorginho. Né? Então, não consideres a sua aparência e nem a sua altura. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. O Senhor, Ele olha o coração. Então isso é uma boa notícia para nós. Talvez você que não se acha tão bonitinho, não é? Mas de repente você tem um coração de ouro, meu amigo. Um coração precioso. Um coração que não é encontrado em qualquer lugar. Alguém precisa, né, escavar para encontrá-lo, não é? Então, mostre o seu coração para as pessoas, não é? Estou falando para você se declarar e ser romântico não, né? Mas o Espírito vai dizer, e o profeta diz, eu olhei. E quando nós olhamos, nós só conseguimos ver o exterior. O religioso, não é? Sabe, cada vez mais que você vai andando no Evangelho, eu não sei se eu não sei não, né? Cheguei nesse nível ainda. Mas tem um livro de A.W. Tozer, tem um capítulo que ele diz assim, os santos andam sós. Mas cada vez mais que você vai andando dentro do Evangelho, você vai se misturando, se juntando, indo para alguns eventos de igreja, alguns lugares, você vai vendo, cara. A maioria das pessoas são religiosas, cara. Querem andar com Deus até um certo ponto, até que não mexa no conforto dela. Mas quando entra no conforto, Deus já não quer mais. Eles já não querem mais Deus. Não desse jeito, não é? Mas nós olhamos para aquela pessoa que tem a aparência religiosa, que tem o linguajar, não é? O evangeliquez, não é? Você chega a pessoa e aí a paz do Senhor, irmãos, né? Você fala uma coisa, glória a Deus, né? Tem azeite aqui, né? Tem pessoas que, sabe, tem esse linguajar, mas às vezes você vai, eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso é carnal, irmãos, né? Não me entendam mal, mas sabe, essa coisa
Que sério, tem vezes que chega a dar nojo. Oh, que bênção, né? Aleluia, glória a Deus, e tal, mas sabe, você vê que simplesmente é uma formalidade. Às vezes, criou-se uma cultura desse jeito. Talvez o contexto onde que vive, todo mundo fala isso, né? As conversas são só desse nível, mas quando você vai ver a vida moral da pessoa, o dia a dia, né? Quando ela tem uma oportunidade de fazer uma coisa que é certa e outra que é errada, mas a errada vai beneficiá-la, ela faz opção por aquela que vai beneficiá-la e deixa o certo de lado, porque na verdade ela só está refletindo aquilo que ela é. Então a postura da pessoa, as vestes da pessoa, às vezes, diz muito, né? Então você chega no lugar, de repente está todo mundo de calça social. Se eu chegar assim, ó, no lugar, qualquer igreja, hoje em dia, todo mundo vai me dar a paz do Senhor. Mas se você for no centro de São Paulo, a maioria das pessoas usam terno e gravata, e nem todo mundo ali é crente. Belo Horizonte, as cidades maiores assim. Então quando você vai, que tem muito escritório, tem muita coisa, então você vê que o pessoal anda muito bem arrumado, mas parece que em nosso contexto uma pessoa chega de terno e gravata. Ó, o irmão ali, aquele ali é fogo puro, né? Benção, aleluia. E começa, cara. Mas nós olhamos e logo fazemos, não é, um comentário positivo a respeito daquilo. Mas será que todo mundo, como foi falado hoje pela manhã, todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus? Não. E como nós podemos saber se um homem ele é de Deus ou não? Pelos seus frutos. A Bíblia diz que nós vamos conhecer a árvore pelos frutos que ela dá. Mas sabe, em falando de frutos nessa noite, muitos de nós só pensamos que os frutos são almas. Nós só achamos que isso, não, a pessoa que pode dar fruta tem que ganhar alma. Eu não discordo disso, eu creio que tem que ser, mas o ganhar almas é a consequência da sua vida espiritual. Porque se você é uma pessoa espiritual, aquilo já está por dentro de você, e consequentemente as pessoas vão se chegar a você para querer talvez uma resposta para a sua vida que está vivendo sem Deus, uma vida de angústia, uma vida de tribulação. Então quando olha para você nesse mundo que é um caos, e olha para você tranquilo, de repente, não importando o que está acontecendo, entre aspas, mas vê que você é tranquilo, rapaz, o que você tem? Talvez você é um homem de negócio e de repente as coisas estão apertando para o seu lado, sabe? Perseguição daqui, perseguição dali, e quando vai falar com você, você começa a falar calmamente, confiando em Deus, citando as promessas. De repente tem alguém do seu lado que não é cristã, mas ela começa a ficar descabelada, começa a ficar preocupada, começa a ficar ansiosa, mas ela olha para você, que é um homem espiritual, que tem os frutos do Espírito. Assim, por que você tem? E isto é um dos melhores evangelismos que tem. A tua vida. Mas os frutos não são você em si e ganhar almas. É consequência da sua vida espiritual. Porque se nós vamos olhar para um homem, que a Bíblia não diz que ele pregou 120 anos, mas a Bíblia diz que ele ficou construindo a arca por 120 anos e ele era pregador de justiça. E só se converteu 8 pessoas, que era da família dele. Nós estamos falando aqui de Noé. Mas ele era pregador de justiça. E para ser pregador de justiça, tem que ser um homem justo. 120 anos falando. Ninguém converteu, fora a família dele. Mas era um homem cheio de espírito. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, ele está lá inserido na galeria da fé. É um homem que nos inspira. O pastor Éder falou dele aqui, sobre Noé. Então tem falado muito sobre o que é um homem de Deus. A Bíblia diz que Deus, quando ele pensou em destruir o mundo, ele viu Noé. E tem a tradução que ele olhou para Noé e sorriu. Noutra diz que ele achou graça em Noé. E eu te pergunto, fora a família dele, quantas pessoas Noé ganhou para Cristo? Eu ouvi um dado esses dias, eu acho
Eu acho que é muito. Mas quem estava dando os dados é entendido no assunto, estudado. Calcula-se que naquele tempo de Noé, eu achei muito, talvez eu ouvi errado, que existiam 4 bilhões de pessoas na Terra. Com Noé, só ele e a família dele salvaram-se. Se você envia uma pessoa para o campo, ela fica pregando 120 anos e ganha só a família dela, nós vamos dizer que ele é fracassado. Não é? Mas esse cara é carnal, é preguiçoso, não visita ninguém, eu acho, não prega, nem estuda, nem nada. 120 anos não ganha ninguém. Há homens que gastam seus dias, a sua vida, traduzindo Bíblias para a língua de desconhecidas. Os caras chegam no lugar, tem um povo lá, talvez 200, 300, 400 pessoas, que não têm a tradução da Bíblia para eles. Eles vivem lá 30, 40, 50 anos, ninguém conhece, de repente morre lá. Diretamente não ganha ninguém, mas quando eles morrem, quando a palavra começa a entrar naqueles lugares, algumas pessoas começam a se transformar e vão mudando gerações e mais gerações. Mas nós vamos falar assim, mas o homem ficar 30, 40 anos só traduzindo a Bíblia e não ganhar ninguém? Não era um homem cheio de espírito. Então os frutos não é a evidência maior, ou a evidência maior não, a evidência de que uma pessoa é cheia de espírito e ela ganha almas. Não, o ganhar almas é uma consequência da sua vida espiritual. Porque em Gênesis diz que nós vamos, reproduzir, cada um segundo a sua espécie. Então se você é cristão, lógico, automaticamente você vai trazer cristãos para a sua beira, ou descrentes para se transformar em cristãos. Agora, se você é carnal, o que você vai atrair? Carne. Então, quando você vê um grupo de pessoas reunidos, e você chega perto, você ouve os assuntos, você pode dizer ali qual é o nível daquelas pessoas, aonde elas estão. Porque quando há uma reunião de cristãos, nós temos que falar do reino de Deus, nós temos que falar de Bíblia, nós temos que falar de alvos de oração, nós temos que falar dessas coisas que estão no nosso meio. Mas quando se juntam as pessoas que se dizem cristãos, estão falando de passado, falando de droga, falando de imoralidade, falando dessas coisas, é lógico que não são cristãs. Pode estar vestida de terno, gravata e tudo, mas nós vamos olhar de longe, olha um monte de crente ali, talvez até com a Bíblia embaixo do braço, mas o que estão falando não é o que crente deve falar. Mas nós olhamos, olha um monte de crente ali. Será que é? Olhei, tinha ossos, tinha carne, pele e tendão, mas não tinha o espírito. E sabe, essa questão do filtro, do espírito, é uma linha mais fina e filtra mais do que as suas intenções, as nossas intenções. Muitas vezes eu falo assim, não, a minha intenção era fazer isso, mas será que o espírito estava certo? Antigamente eu costumava muito falar isso, Espíritozinho, sabe? Aquele espíritozinho. O espírito, o teu espírito de fazer as coisas é santo. Talvez você tenha aparência, mas o teu espírito não mente. Há uma história em Lucas, capítulo 9, a partir do verso 50, que Jesus, ele estava indo para Jerusalém, e de repente, ele passou por um povoado de samaritanos, e os judeus não se davam com os samaritanos, eles achavam que eles eram um povo meio que misturado, estragaram a raça. Mas eles olharam para Jesus e viram que Jesus estava vestido como um judeu, como estava vindo de Jerusalém. Então eles não deram muito assunto ao que Jesus ia falar, não. E aí Tiago e João, que eram mensageiros, falaram bem assim para Jesus: Jesus, só quer que a gente manda descer fogo do céu para destruir? Jesus falou bem assim: rapaz, de que espírito vocês são?
Então, se você for olhar para a intenção deles, qual é a intenção de Tiago e João? Era zelo por Jesus, né? Era para proteger Jesus, defendendo a mensagem. Pô, Jesus quer pregar aqui, vocês não querem ouvir, então o que nós vamos fazer? Vamos mandar descer fogo do céu para consumir vocês. Mas Jesus falou bem assim: que espírito vocês são? Não vim aqui para isso. Eu vim aqui para salvar o que está perdido, cara. Muitas vezes nós enfrentamos situações assim, não é? As pessoas não fazem o que nós gostamos e automaticamente a primeira reação, e essa primeira reação não tem peso moral, é ira, é raiva. A pessoa faz uma coisa errada, a primeira, né? Pastor que gosta, pastor. Igual um Hulk. Mas depois o Espírito ministra para você, não é assim não. Aí você vai, né, se quebrantando, né? Começa a chorar. Senhor, me perdoa. Não, tem misericórdia dele. É porque, claro, né? Pedir misericórdia para ele, porque Deus fala, se você vê uma pessoa fazendo errado e você quiser o mal dela, sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar o mal que é sobre ela e jogar sobre você. Não é? Misericórdia, né, irmã? Desejar o mal para os outros, né? Mas sabe, essa primeira reação que você tem de ira, não é? Não é pecado. Você está andando, você dá uma topada, cara. Sua unha levanta, você... glória a Deus, aleluia, né, cara? Rapaz, dói, cara. Igual aquele Alfredo Rocha, né? Quem foi esse desgraçado que deixou isso aí, cara, né? Cabeça dele latejando, cara. Mas, e depois? E quando você chegar em casa, tiver sua esposa, tiver seus filhos, o que eles têm a ver com a sua topada? Mas aí é que você vai manifestar quem você é, o que está dentro de você. A topada já ficou lá atrás, cara. O sangue já ficou lá atrás. Quando você chegar em casa, né? A esposa às vezes quer falar com você. A esposa, né? Quer te ouvir. Seu filho de repente quer chegar e dar um abraço. Ai, papai, eu te amo. E aí? Mas aí você vai manifestar quem você é. Então, irmãos, o Espírito de Deus, o filtro do Espírito de Deus é mais fino do que as nossas intenções. Eu andei muito pensando sobre isso esses dias. Porque estava uma coisa assim no meu coração em relação a uma pessoa. Eu falei assim, rapaz, e eu poderia justificar para qualquer um que eu tinha razão. Mas o Espírito Santo não deixa. E muitas vezes nós somos muito bons de argumento com outras pessoas, cara. Mas se nós somos sinceros com Deus, nós sempre perdemos, não é verdade? Você vai para Deus com sinceridade no seu coração e Deus na hora te mostra, você está errado. Você está errado. Aí depois a briga aí é sua, mas só que é derrota. Você não vai conseguir convencer o Espírito de Deus que o erro é da vontade de Deus. Então, há muito tempo eu já deixei de tentar convencer pessoas de coisas que são óbvias que estão erradas. Porque antes de chegar até uma pessoa, pode ter certeza que já brigou muito com Deus. Se não mudou quando Deus fala, não vai mudar quando você fala. Logicamente que algumas vezes, né, uma palavra sua de ser usada de Deus, uma palavra de sabedoria, pode até mudar a situação. Mas a pessoa ela pode até fazer a coisa, mas ela sabe que ela está errada. Então, irmãos, por que nós julgamos tão mal? Por que às vezes nós olhamos para as coisas e fazemos um pré-julgamento? Você sabe por quê? Porque aquilo que não impressiona Deus, nos impressiona. O que não impressiona Deus, nos impressiona. E o que impressiona o homem, não impressiona Deus. Nós ficamos muito impressionados com conhecimento. Certa vez teve um homem aqui, eu acho assim, eu entendi o que ele quis dizer, mas soou mal quando ele falou. Depois nos bastidores, conversando com ele, eu entendi mais ainda. Um rapaz muito novo, muito capacitado. Ele
muito bom pregador, muito inteligente, conhecedor do grego, um pouco de hebraico. Chegou aqui, pregava, ensinava, falava algumas coisas, sabe, que impressionantes. Contextos, histórias, dados. Ele é tão bom que ele era pastor e ele era convidado ainda para dar palestras para algumas firmas, algumas multinacionais, palestras de motivação. Mas um dia pregando aqui, ele ficou aqui, eu acho que uma semana. Ele começou a conviver conosco, começou a vir almoçar, começou a dormir nos quartos. Aí ele gostava, né? Ele era um cara novo, ele diz que ele corria 10 quilômetros 3 vezes por semana. Ele fazia jiu-jitsu, jogava futebol, era assim um pastor moderno, um pastor sarado, sabe? Um cara novo. Então, sabe, mas só que muito inteligente. Mas um dia ele pregando aqui, ele falou assim, agora eu tenho uma coisa, cara. Eu não sei se eu conseguiria viver aqui dentro. Porque aqui está todo mundo te olhando. Aparentemente pareceu estranho, né? Depois eu fui conversar com ele com todo jeito, perguntar para ele, mas o que você quis dizer com aquilo? Ele falou assim, rapaz, aqui difícil fazer uma coisa errada, né? Toda hora tem gente olhando, cara. Eu falei assim, pois é, rapaz. Aqui é até difícil é brigar com a esposa, cara, né? Porque parede colada, né? Você tem que brigar baixinho. Aí foi assim, pois é, cara, né? Também ficamos empolgados, né, com diplomas, né? Impressionado com diploma, e sabe? Hoje eu falei uma coisa, depois eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando bem assim, nós estávamos falando eu e o pastor Éder. Depois que ele saiu, eu fiquei pensando. Ele perguntou de uma pessoa, foi bem assim, rapaz, essa pessoa não tem nada para fazer, agora parece estar estudando, fazendo faculdade. Quando você olha para o mundo, é o contrário, né? Não, rapaz, vai estudar, né? Mas ele estava me contando, né, do que ele quer fazer lá e os alvos que ele mostrou aqui. 3 ilhas, sozinho, tanta gente, pessoas que não sabem nada. Você chega num lugar assim, sabe um pouquinho do evangelho, todo mundo avança em cima de você. As pessoas perdendo tempo com essas coisas. Mas sabe, às vezes me dá uma tristeza quando eu ouço pastores, missionários, que já estão integral na obra, pensando em estudar. E vou te falar, a maioria não é para acrescentar o ministério deles, não. A maioria, sabe para quê? Para dar satisfação para o mundo. Sabe por quê? Porque hoje em dia, parece que às vezes ser pastor é, missionário então. Mas o senhor é o quê? O senhor é pastor? Não, eu sou doutor e prego numa igreja de vez em quando, né? Mas sabe o que é isso? Amor ao mundo. E isso impressiona. Teve um dia que eu estava vendo um cartaz de uma pessoa que ia dar uma palestra numa igreja, cara. As qualificações que ele tinha parecia um livro. Sabe por que ele não colocou só palestrante aqui? Não, é doutor disso, PhD disso, não sei mais o que disso, não sei mais o que disso, fez isso, bacharel nisso, doutorado nisso, PhD nisso, doutor em divindade, e vai embora. Falei assim, rapaz, cara. Hoje minha esposa estava querendo me mostrar um livro, ela estava lendo o livro, mas eu não estava prestando atenção no livro, não. Eu estava olhando para a capa do livro, sabe por quê? Que na capa do livro tinha umas 10 fotos do cara que escreveu o livro. Eu falei assim, para que isso? Mas isso impressiona. Agora, eu pergunto, tem o Espírito de Deus nisso? Ou é só para impressionar o homem? Posição também impressiona muito. Estéticas, riquezas. Todas essas coisas são impressionantes para o homem. Nem sempre para Deus. Lucas 12, 14, a parte B diz assim, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Em Provérbios diz assim, não gaste o seu tempo querendo ficar rico.
Olha o conselho. Sabe por quê? Que o dinheiro vai criar asas e vai voar. Mas quanta gente, né? Correndo atrás do dinheiro, cara. Atrás do dinheiro, atrás do dinheiro, atrás do dinheiro. Não vive, cara. Não aproveita. Em vez de o dinheiro ser servo deles, eles se tornam servos do dinheiro. Vai morrer e vai deixar aí, de repente, para quem nem conhece, cara. Mas isso impressiona. Isso impressiona. Mas será que impressiona Deus? Pessoa que gasta seus dias aqui, nessa terra, trabalhando, juntando de riqueza aqui, e não faz nada para o reino de Deus. Então, como que nós vamos saber? Pelos frutos. Mas quais são esses frutos na vida da pessoa que mostra que ela é cristã? Eu falei aqui que almas, você ganhar almas é uma consequência da sua vida. Mas para você ganhar almas, você precisa reproduzir aquilo que você é. A Bíblia nos dá uma resposta. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22. Eu vou ler aqui com vocês. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você é cristão, se você diz que tem um Espírito de Deus em você, porque como foi falado amanhã, você precisa tomar uma decisão na sua vida, de deixar de viver para você e viver para Deus. Essa é a diferença do crente para o descrente. Mas os frutos dessa decisão têm que vir acompanhados, né? E aqui estão os frutos. Amor. Amor, agora Baião fez os banners, né, colocou em todas as salas. Então na nossa prova de doutrina, não vai mais cair essa pergunta, né? Porque já está lá, já tem um ponto dado, não é? Mas sabe, eu estou pensando em colocar, vai ter gente que vai errar. Amor é uma escolha, é uma decisão de fazer, não é de falar o melhor possível para Deus e seu próximo. E aqui está dizendo que isso é um fruto do Espírito. Você fazer o melhor. E sabe, tem um texto lá, e tem Provérbios 31, que fala ali da mulher virtuosa. Tem um versículo que me chama muita atenção, que diz assim: que ela faz o bem para o seu marido todos os dias. Imagina, de repente você tem um cara do seu lado que é chato. De repente você tem um cara do seu lado, cara, que é grosso. De repente você tem um cara do seu lado que é ignorante. De repente você tem um cara do seu lado que é uma pedra no seu sapato. Mas o amor faz o melhor possível para ele todos os dias. E em Efésios capítulo 5 diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e dá sua vida por ela. Um faz o melhor para o outro todo dia. E o outro está disposto a dar a vida por ela. Isso é fruto do Espírito. Você pode falar assim, mas eu não faço isso não. Então você está fora. Você tem que arrepender, talvez hoje, e colocar isso na sua vida. Outro fruto do Espírito diz aqui também que é a alegria. Alegria, não é? É um estado, não é só momentos, não. E sabe, a pessoa triste, continuamente, é uma pessoa que tem problema espiritual. Talvez aconteça uma coisa, né? Hoje um rapaz veio falar para mim que o pai dele está nas últimas. É uma notícia triste. Eu acho que ele vai ficar triste. Quando ele souber a notícia ainda, se o pai dele morrer, que ele vai ficar triste. É triste. Mas depois os dias vão passar. Sabe?
Mas quando você fica permanentemente triste, a pessoa olha para você e você diz que você é cristão, você diz que você é uma pessoa cheia de espírito, você diz que você nasceu de novo, você diz que você tem um espírito dentro de você, mas quando olha para você, está sempre você triste. No mínimo é uma coisa: você é uma pessoa insatisfeita. E se você é insatisfeito, você não está crendo que Deus está fazendo o melhor para você a cada dia. Por isso que vem essa tristeza em você. Talvez você sente saudade, sentir saudade é normal. Talvez você queria estar em casa, talvez isso é normal, cara. Mas 1 mês, 2 meses, 1 semana, você olha para a pessoa sempre triste, sempre triste, sempre triste. Não é fruto de espírito, que a Bíblia diz que quem tem um fruto de espírito é uma pessoa alegre. Outra coisa, paz. Fruto de espírito traz paz. Paz com quem? Com Deus e com os homens. E a Bíblia diz: se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Isso também é um fruto do espírito. Você ter paz com todos os homens, sabe? E dentro dessa paz é necessário muitas vezes você se quebrantar. Para você ter paz, você precisa perder às vezes. A Bíblia diz para nós nos fartarmos de afronta, dar face ao que nos fere, para nós de vez em quando sofrermos o dano. A Bíblia diz para que nós tenhamos que perdoar os outros como nós somos perdoados. Se você faz isso, então você tem paz, cara. E também outra coisa que rouba a paz é o pecado, cara. Quando você está vivendo e sabe que tem uma coisa errada na tua vida, um pecado, e você não confessa e deixa, é lógico que você fica inquieto, você não fica em paz, cara. Isso não é fruto do Espírito. Paciência. Paciência, cara, é outro fruto do Espírito. Sabe, de tudo que eu tenho ouvido, uma coisa que eu tenho pensado, sabe o que é paciência, cara? É você saber ouvir os outros. A arte de ouvir, cara. Eu sou muito diferente, cara, de minha esposa. E sabe que eu tenho aprendido muito com ela nessa área de ser paciente. Porque por natureza eu sou impaciente. Mas eu não posso justificar minha natureza com a impaciência. Então, até que um dia, a minha esposa, e eu acho que talvez todas as mulheres sejam assim, quando ela vai contar uma coisa, ela começa a contar as coisas, né? E vai. Só que eu já sei o final, cara. Aí eu vou e atropelo. Eu sei que aconteceu isso. Aí um dia ela falou bem assim, chorando: deixa eu falar. A partir daquele dia, mesmo sabendo o fim da história, cara, mas eu paro e ouço. E sabe, principalmente para mim, às vezes eu ouço todo mundo e não tenho paciência de ouvir quem mais está perto de mim. Fruto do Espírito, paciência, bondade. Sabe, você ser bom é você ser generoso. Fidelidade, um atributo muito difícil de ser encontrado hoje em dia. Poucas pessoas, infelizmente, são confiáveis. Fidelidade é você ser fiel. Eu quero dizer aqui uma coisa para as mulheres e para os homens casados. Fidelidade deve ser também naquilo que você fala a respeito do seu cônjuge. Muitas vezes você não, eu não traio meu marido fisicamente, eu não traio minha esposa mentalmente, mas às vezes você pode trair com a sua língua, falando dele com pessoas que não podem te ajudar. Fidelidade é fruto do Espírito. Mansidão, cara. Mansidão é você saber resolver as coisas independente de suas emoções. As coisas acontecem, você tenta se dominar, resolve a situação, não fica descabelado, não fica apavorado e não transfere aquele problema para cima dos outros, como se fosse justificar. Desculpa, eu fiz isso porque eu estava muito atribulado. Não.
Mansidão é você saber resolver o problema controlando as suas emoções, mesmo que o problema seja muito grave. Domínio próprio. Interessante, domínio próprio. Aqui fala bem assim, né? Um fruto do Espírito, domínio próprio. Mas sabe o que, é que nós muitas vezes queremos? O domínio alheio. Dominar os outros. Ah, fulano de tal, eu fiz isso porque fulano de tal fez isso para mim. Ah, mas a Bíblia está dizendo que o fruto do Espírito é domínio próprio. Ah, apesar, pode ser que a minha esposa, estou falando assim, um exemplo, pode ser que a minha esposa seja uma pessoa difícil, cara. Mas eu não estou, nesse sentido, preso a ela para eu ter uma reação certa. Eu tenho que me dominar. É domínio próprio. Eu não posso obrigá-la a fazer uma coisa. Não é domínio alheio, é domínio próprio. E sabe, eu não posso reagir de acordo com a provocação dela ou a provocação dele. E isso acontece demais no nosso meio. Ah, você não sabe o que eu fiz. Por que eu fiz? Porque fulano e tal fez isso. Tinha uma turminha aqui, uma vez, tinha uns caras assim, que os caras eram meio cabulosos, sabe, na sala. Então eles pegavam um, coitado, aquele que mais pegava pilha. Aí eles começavam a botar pilha nele. E ele começava a reagir segundo os outros estavam fazendo. Aí tinha um que ficava bem assim no cantinho da sala. Controlando aquele que estava ficando nervoso. E ele ficava bravo e falou assim, rapaz, para de reagir segundo o que os outros estão falando para você. Ah, mas fulano de tal me ofendeu. Te ofendeu por quê? Você deixou? Mas como que eu não ia deixar? Ele começou a falar, falou assim, rapaz, aprende uma coisa. Você só pode ser ofendido se você quiser, cara. Se eu estiver passando ali, eu ia falar assim, ô Giovanni, safado. Não é comigo. Por que eu vou olhar? Ô Giovanni, ladrão. Ô Giovanni, vagabundo. Deve ser outro. Não é Giovanni Cruz, não. Deve ser outro. Não é? Mas sabe que tem gente, alguém falar uma coisa? Ô seu descrente. Aí o cara parte para briga. Não é? Só está confirmando daquilo que ele foi chamado. Aí você brigou por quê? Rapaz, me chamou de descrente, lá na quadra. Aí você o que fez? Ah, deu uma porrada nele. Mas você entende isso, cara? Se alguém falar alguma coisa para você e você não é aquilo, não é com você. Agora, se você deixar, a pessoa está te dominando. Você não tem domínio próprio. E se nós observarmos todos esses frutos aqui do Espírito, todos eles estão ligados a relacionamento pessoal. Olha, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muitas pessoas, às vezes, irmãos, se escondem atrás de uma máscara de cristianismo. O ceticismo, ou seja, se você andar por aqui, né, tem pessoas ali, boazinha, andando cabeça baixa. Até o jeito de falar é manso. Mas quando você vai conviver com ela, você vê que tem muitas coisas erradas. Houve uma vez aqui, o seminário é bom que é uma mesa farta de ilustração, né? Pode ter certeza que um dia vocês vão ser usados como ilustração, não é? Então, se você fizer certo, se você for proceder bem, é certo que você aceita, né? Se você proceder mal, esse que o pecado já aporta. Mas, rapaz, o cara, o homenzinho difícil, cara. Mas a mulher dele, ó, é só a aparência, tá? Um coquezinho, não usava maquiagem, blusinha até aqui, saia, não é? Muito educada no falar. Aí todo mundo achava que ele era o demônio e ela era santa. Mas sabe, quando eu cheguei perto para conviver com eles, cara, ele não deixou de ser demônio não, cara. Mas vou te falar, ela não era santa não. Mas a aparência era. E muitas pessoas julgavam o cara
por causa disso. Olhei, né? Olhei. Aqui o texto. Olhei. E os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia o espírito neles. Muitas pessoas às vezes têm a aparência, aparentam ser, mas vai conviver com elas que nós vamos ver. Então nós ficamos impressionados com muitas coisas, cara. E sabe, se nós temos o fruto do Espírito, se nós somos crentes, o que vai gerar, o que vai partir, o que vai sair de nós, são bons frutos, né? Então, o fruto cristão, o Espírito certo, ele edifica, ele constrói, ele ajuda. Agora, o Espírito que não é de Cristo, ele é faccioso, ele é murmurador, ele é amigo de contendas e ele destrói. Dá uma refletida, dá uma olhada para dentro de você e vê como você está vivendo. Será que a tua vida está condizendo com esses frutos aqui que a Bíblia está dizendo? Será que você é uma pessoa que demonstra amor pelos outros? Será que você é uma pessoa alegre? Será que você é uma pessoa boa? Será que você é uma pessoa mansa? E olha, eu não sou um cara muito manso não, cara. Mas sabe, eu entendi, rapaz, que não dá para ser bravo e querer xingar e brigar os outros não e dizer que é crente não. Então tem que abandonar isso. Tem hora que só eu sei como é que eu fico por dentro. Parece que tem dia que parece que eu tô com azia constantemente, cara. Negócio queimando dentro de mim, parece que eu comi pimenta o dia todo, cara. Meio azedo. Mas o fruto do Espírito é mansidão. Vigiar muito. Tem vezes que eu brinco com os meninos aí, vigia, hein, cara. Mas pode ter certeza, eu tô falando muito pra mim. Vigia. É, cara. E sabe uma coisa? Quando Jesus ele estava para morrer, uma das últimas palavras que ele diz é assim: Pai, em tua mão entrego meu espírito. Nós não somos isso que as pessoas veem, não, exterior. Nós somos o que sai de dentro de nós. Nós refletimos aquilo que está por dentro de nós. É isso aí que você é. Você não é essa carcaça que as pessoas olham. Você é aquilo que manifesta no seu interior. E a Bíblia diz, né? O que sai da boca é o que está cheio o coração. Então é ali que Deus trabalha. É ali que nós podemos ver quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus manifesta o fruto do Espírito em tudo e em qualquer lugar. E quem não é de Deus, quando você convive com ela, você sabe, não tem esses frutos. Você pode procurar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que não vai ter uma definição de fruto do Espírito igual essa aqui. Pode ter coisas separadas, mas aqui é um pacote. E não adianta orar, não, eu tenho domínio próprio, mas eu não sou uma pessoa boa. Muitas pessoas caem nesse erro. Não, é um pacote. Não, eu amo, mas eu não perdoo. Não tem como. É um pacote. Então, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não tem condenação para quem vive nisso. Então, é absolvido por Deus quem vive dentro disso aqui. Agora, quem está ao contrário disso, engana. Pessoas enganam outras pessoas. Você vai ver, talvez, como eu falei no início, bem vestido, um linguajar, um evangeliquez, sabe? Sabe falar muita coisa, teve muita experiência no passado, mas e hoje? Como vive hoje? Então eu acho que nós temos que
olhar para dentro de nós e ver se nós temos, se está faltando alguma coisa. Nós temos que nessa noite, eu acho que eu estava pensando, sabe, esse dia, eu acho que foi um dia que Deus tirou muito para falar no nosso coração. Muitas coisas interiores que Deus quer tratar aqui conosco. Mas sabe, para você ter certeza absoluta da onde você está espiritualmente. Talvez nessa noite é necessário você fazer uma decisão na sua vida. De deixar de ser um religioso para se tornar um crente. E como foi falado de manhã, eu estou falando aqui, eu torno a repetir. Descrente, vive para si. Crente, vive para Deus. Essa é a linha que separa. E aí, vem todas essas coisas aqui, ó, para nos orientar como nós devemos andar. Amém? Vamos orar então mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não nos deixa, Senhor, ficarmos confundidos, ó Deus. Tua palavra, Deus, tem nos mostrado, tem nos ensinado, tem nos guiado, tem nos orientado como nós devemos viver, Pai. Nessa noite, Deus, mais uma vez eu venho pedir ao Senhor que a palavra encontre terra fértil. A boa semente venha cair em terra, Deus, que venha produzir frutos, ó Deus. Frutos como nós falamos aqui, Deus. E as consequências, Deus, de nossa vida, Deus, vão ser atrair outras pessoas para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom para todos. Deus abençoe. Uma ótima semana.